Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um pouquinho de história. Se você se interessa por história mundial, Segunda Guerra Mundial, assista esse vídeo que talvez seja interessante e curioso para você. Bom, eu sou fã de história, filha de professora de história. Apesar de eu ser da área de exatas, eu sou fascinada pela história, adoro viajar e conhecer culturas e histórias de outros países. E na história mundial existe uma grande parte muito importante e até recente da história, que é a Segunda Guerra Mundial, que obviamente todo mundo sabe pelo menos um pouquinho. E as pessoas sabem um pouco, estudo na escola, envolvimento da Alemanha, as potências do eixo contra os aliados, a reviravolta que foi no mundo inteiro. E uma pergunta que às vezes paira assim no ar sem resposta é: e a Suíça? Como é que a Suíça ficou no meio dessa história toda? A Suíça é neutra, a Suíça não se envolveu em guerra, a Suíça nunca se envolve em nenhuma guerra, não se envolveu na Primeira Guerra Mundial, não se envolveu na Segunda Guerra Mundial. A Suíça é um país neutro. Como é que funciona isso? Como é que a Suíça conseguiu se manter neutra durante o nazismo alemão, durante a Segunda Guerra Mundial? Então esse é o tema do vídeo de hoje, esse é o contexto que eu vou tentar abordar por aqui. Eu não sou nenhuma professora de história, isso aqui é só pelo pouquinho que eu pesquisei da minha experiência vivendo aqui, conversando com algumas pessoas também. Bom, gente, falando bem superficialmente assim, a Segunda Guerra Mundial foi uma série de conflitos entre as potências do eixo e os países aliados. As potências do eixo eram lideradas pela Alemanha, Itália, né, o fascismo na Itália na época, e o Japão. Isso era o eixo, e os aliados eram, né, contra o eixo, que era a França, Inglaterra, depois, né, depois de um tempo os Estados Unidos se juntaram, o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, vários outros países. E os provocadores da guerra foram, na verdade, as potências do eixo, porque eles tinham uma ideia de que eles queriam, uma ideia revolucionária de que eles queriam salvar o mundo da hegemonia capitalista que estava acontecendo na época e defender a civilização de um comunismo, né, do comunismo. Então isso era a defesa, a ideia de defesa dos países do eixo, mas, né, com a história, depois, com o passar dos anos, a gente viu que as ideias, né, principalmente da Alemanha, comandada por Hitler na época, eram umas ideias bem extremistas assim. Então a Alemanha, com um exército muito forte, com uma base militar, com uma força militar muito robusta, muito forte, começou a dominar os países vizinhos, né? Começou a dominar a Polônia, vários países da Iugoslávia também tiveram que se render porque, né, não tinha como se defender do exército alemão. E já em 1941, a Europa inteira estava sob domínio direto ou indireto de Hitler ou de Mussolini, né? Da Itália fascista na época. E a Suíça, que fica aqui do lado, como é que fica? Por que a Suíça, como é que a Suíça ficou neutra nesse tempo todo? Não era muito mais fácil a Alemanha dominar um país como a Suíça, bem pequenininho, no meio, assim, perto da França, que era, né, um dos países inimigos do eixo, né, um dos países dos aliados. Então, por que, afinal, a Suíça se manteve neutra? E assim, antes de defender a Suíça ou de explicar como a Suíça realmente conseguiu se manter neutra nessa época, é importante dizer que no final da década de 30, né, em 1938, 39, por aí, que era, né, um pouco antes do estopim da Segunda Guerra Mundial, existiram, né, aconteceram aqui na Suíça vários movimentos de caráter extremista, assim, vamos dizer, né, de inclinação nazista, mas que com o tempo não foi ganhando força, dizem os suíços, graças a uma forte identidade nacional e uma longa tradição de democracia e de liberdade que a Suíça não queria abrir mão, né? Então eles achavam de que se eles aderissem a esse movimento, influenciados pela Alemanha, né, tão perto da Alemanha também geograficamente, eles podiam perder alguns direitos e, no fundo, muito ponderadamente pensando, podiam perder a sua liberdade e, enfim, era melhor se manter neutro, não dar força nisso, apesar de, né, terem algumas pessoas que queriam dar continuidade, mas a maioria não deu continuidade a esse movimento na sua tradição democrática de, né, cada um pode escolher
o que quer e não forçar todo mundo a pensar de uma certa maneira. Então, sim, houveram alguns movimentos, mas não teve muita força. E em 1939, quando a guerra estourou, né, quando Hitler realmente, né, endoidou o cabeção, apareceu lá dominando tudo, atacando todo mundo, bombardeando e tudo, a Suíça começou a defender as suas fronteiras. O exército suíço tinha mais ou menos 400 mil homens, mas em comparação com o exército alemão, que tinha, sei lá, 600, 800 mil homens, não seria páreo, né, para a Alemanha. Mas mesmo assim, a Suíça, né, foi tomando medidas e tentando se proteger. E enquanto isso, é sabido, isso assim, está nos livros de história, de que Hitler chegou a planejar uma invasão à Suíça, uma invasão que foi conhecida como Operação Árvore de Natal. Vou até deixar o link aqui embaixo do Wikipedia, tem até em português, dessa Operação Árvore de Natal, que foi toda uma esquematização de invasão à Suíça, que eles começaram invadindo por baixo, né, pelos centros industriais e tudo, as maiores cidades, até depois subir para as montanhas, que seria o principal centro de refúgio dos suíços. Vale também dizer que a Suíça é um país geograficamente assim, né, cheio de, como é que diz? Inclinação, né? Um terreno muito montanhoso, grande parte do terreno da geografia da Suíça é coberto de montanhas, então não seria assim tão trivial invadir a Suíça, já que, né, os suíços morando aqui, eles poderiam facilmente se esconder nesses refúgios nas montanhas ou em bunkers, né, em kellers nas montanhas e tudo, que os alemães ou quem não é daqui não encontraria assim tão facilmente. Então eles teriam assim ainda esse refúgio, né, esse lugar assim para se esconder. Porém, pela força, né, pelo que se sabe da força do exército alemão, seriam assim, talvez uma questão de tempo, talvez levaria um pouco mais de tempo, mas que sim, se eles quisessem, se eles tivessem invadido a Suíça, eles teriam sim até chegado nessas montanhas ou nesses refúgios na montanha e rendido, né, e tomado os suíços que estivessem lá escondidos. Mas assim, isso foi um porém, assim, né, vamos dizer, um porém na invasão da Suíça, que teria um pouquinho mais de dificuldade por causa do terreno montanhoso e dificuldade de chegar em alguns lugares por causa das montanhas e tal. Então esse era, assim, o maior porém, né, da invasão da Suíça. Mas no fundo a Suíça não foi invadida, não foi por causa disso não. Porque, como eu disse, talvez levasse um pouquinho mais de tempo, algumas semanas a mais, mas a Suíça seria assim tomada pelos alemães se eles quisessem. No fundo, Hitler não levou a fundo a invasão da Suíça, a Operação Árvore de Natal não foi levada a cabo, ele nunca deu o ok, então assim, nunca houve assim um conflito direto da Alemanha à Suíça, não aconteceu. E agora chegou a hora da verdade, porque realmente a Suíça não foi invadida então, minha gente. A questão é, a gente olhando um pouquinho, né, da história e da tradição suíça, a Suíça é conhecida desde, sei lá, muitos centenas de anos pelos seus sistemas bancários, pelos seus bancos confiáveis, discretos, pelo sistema eficiente bancário. Então, a Alemanha, né, Hitler chegou a olhar para a Suíça com outros olhos e ele, na verdade, concluiu de que a Suíça seria mais útil na guerra se ele, né, deixasse a Suíça se manter neutra e independente, um país independente e não dependente da Alemanha nazista, do que como um território conquistado. Por quê? Porque exatamente isso, por causa do sistema bancário. Para a Alemanha era muito mais prático ter um território tão perto, né, do lado do sul da Alemanha, um território que eles poderiam, um território neutro, um porto seguro que eles poderiam usar para negociar, para conversar com os países aliados, com outros países, fazerem trocas e tudo. A nível estratégico, a Suíça não oferecia assim nenhuma vantagem para a Alemanha em ser conquistada. Era muito, como eu disse, mais vantagem para a Alemanha manter a Suíça como um lugar neutro para negociações. Assim como a Suécia também, lá mais um pouco do norte na Europa, mas a Suíça foi mais forte, assim, porque ela foi mais óbvio, né, porque ela estava bem no meio, assim, né, muito próximo da Alemanha, então foi muito mais prático manter a Suíça. Há vários mitos, na verdade, nesse contexto, quando as pessoas falam sobre isso. Muita gente diz que a Suíça não foi invadida porque
Aqui na Suíça, cada cidadão tem uma pistola em casa. Então, se Hitler fosse invadir, todo mundo poderia se revoltar contra as forças alemãs e todo mundo, cada um com uma pistola, não seria... Desse jeito, a Suíça não seria conquistada. Mas isso não é verdade, porque, gente, imagina, cada um com uma pistola, uma espingarda, lutar contra um exército da força do exército alemão. Não seria realmente páreo. Então, não, isso é um mito, não é verdade. E muita gente diz também que a Suíça agiu, assim, de olhos fechados, né? A Suíça foi uma questão de sobrevivência, né? Não tomar nenhum partido durante a guerra e aceitar como ser um país neutro, mas servir de porto seguro para negociações dos dois lados, de que eram para cá que viam os judeus que iam morrer e que eram preparados aqui para os campos de concentração e tudo mais. Então isso também não é verdade. Na verdade, a Cruz Vermelha da Suíça recebeu várias crianças durante a guerra como um território neutro para cuidar das crianças aqui, dos países vizinhos que estavam, né, sobre invasão alemã, principalmente da França também. Tem até um filme que eu assisti, é um filme em preto e branco, é um filme suíço, em suíço-alemão, bem interessante até ver como a linguagem é a mesma de hoje em dia. O filme se chama Marie-Louise, e é a história de uma menina que vem da França ficar na casa de uma família suíça-alemã, e ela só falava francês, e ela vem pra cá pra se proteger da invasão da Alemanha na França. Então a Suíça, né, serviu também como esse porto seguro, assim, para muitas crianças de virem passar um tempo aqui em casa de famílias suíças durante, né, a invasão da Alemanha. Então depois que, né, acabou a guerra, depois de vários anos, as crianças voltavam para as suas casas ou para as suas famílias, o que restavam das suas famílias. Então isso sim é verdade. Então tem, né, muita história, vários livros daqui da Suíça que falam sobre isso, mas tem esse filme também que eu recomendo, é um filme em preto e branco. Então, na verdade, foi assim que a Suíça, né, o comportamento da Suíça durante a Segunda Guerra, como um território neutro alemão, e a Alemanha concordou, né, assim, de manter isso porque oferecia mais vantagem para ela assim. Então é isso, gente. Foi assim que a Suíça se manteve neutra durante o nazismo alemão na Segunda Guerra. Não tem, assim, nenhum mistério. Acho que só não é muito falado, né, sobre isso nos livros de história. Não é dado muita ênfase aqui na Suíça, mas, né, é uma curiosidade, e foi assim que a Suíça se manteve neutra. Então espero que vocês tenham gostado de saber, espero que tenha esclarecido aí quem tinha curiosidade ou quem tinha dúvida em saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do pouquinho de aula de história, curtam o vídeo, assinem aí o canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!